no site do Museu Dica, né? Tem lá o evento, ele é um evento presencial, vai acontecer no Campo Santa Mônica, chama Brincando e Aprendendo. Prestigiem lá. Vocês podem levar as turmas de vocês, se quiserem, e também pode ir com família, do jeito que vocês acharem melhor, tá? É um evento muito interessante para discutir a ciência e apresentar alguns experimentos bem bacanas. Fica aí o convite. Obrigado, gente. Tá contigo aí, Natália. Obrigado aí pela força. Até. Boa tarde, pessoal. Então, eu já iniciei a gravação, tá? E vamos dar início, então, às apresentações. Então, eu sou a Natália, né? Sou avaliadora também, o Edmar, que acabou de entrar, também será avaliador. Então, vamos começar pelo Francisco, né, do microscópio digital, adaptado por meio de materiais recicláveis, uma alternativa acessível para o ensino de ciências, biologia e uso doméstico. Francisco, tá aí? Oi. Oi, Francisco. Aí, como é que você vai... Pode começar, tá bom? Ok, já vou começar apresentando. É necessário abrir a câmera? Você vai apresentar como? Slide? Slide. Tá, então, manda ver, não precisa abrir a câmera agora, não. Ok, então. Bom dia, meu nome é Francisco e hoje eu vou apresentar o meu trabalho, que é o microscópio eletrônico USB caseiro. As orientadoras são a professora Olívia Penati Pineza e a professora Maria Paiva. Bom, para quem não sabe, os microscópios eles são importantes instrumentos em laboratórios escolares. Influenciam positivamente na aprendizagem dos alunos. São aparelhos, eles são muito usados na observação de seres unicelulares, como protozoários, bactérias, leveduras e células, a seres pluricelulares, como bolores e microcrustáceos, que os microcrustáceos, na maioria das vezes, são invisíveis a olho nu. O microscópio que eu fiz, que foi com materiais recicláveis que eu comprei, ele começou a ser feito em 2020. Inicialmente, ele foi feito por hobby. Bom. Francisco, não está passando, não. Os slides. Clique em apresentar. Não está apresentando, não? Não, está aparecendo sua tela. Porém, não está apresentando os slides. Não está a tela cheia de apresentação. Coloque em apresentar. Peraí, só um minuto. Tá. Não, tranquilo. É porque o que estava aparecendo é como se fosse só a tela do seu computador, sem colocar no modo... Não estava no modo apresentação. Cadê o WhatsApp? Cadê o slide? Onde está seu slide? Onde está o slide? Agora está apresentando? Então, a sua tela está aparecendo para nós, mas não está no modo apresentação. Dá para ver o número dos slides na lateral e tudo. Você sabe onde que coloca no modo? Nossa, você tá um pouco diferente. Ali, ó, faz o seguinte, ó, clica ali no iniciar primeiro. Isso. Agora deu certo? Ó, peraí. Certinho não. Isso não falando?
Aperta F5, Esse computador. Francisco. Isso. Peraí, só um minuto. Aham. Aí, pronto, deu certo? Não, você tá com ele aberto ali, que eu tô vendo outra abinha ali, ó, tá vendo? Lá embaixo. Parece que tem duas apresentações abertas. Peraí, só um minutinho. Aham. Tranquilo. É a tecnologia, Tá né? em outro monitor, Francisco? Talvez seja isso. Se você tem duas telas, a do notebook e a do... Eu acho que ele não está em PowerPoint, talvez. Esse computador da escola. Ele não tá exibindo, não, mas... Eu acho que dá para seguir. Tem como Aí tirar ele? você vai ter que mudar ali, ó. Deixa pra eu vir rapidinho, olha como tá aparecendo pra gente. Vamos fazer o seguinte. Pergunta se eles estão vendo, mas é esse computador. Dá para ver vocês mexendo no computador. Pessoal, vamos fazer o seguinte, então, enquanto vocês tentam resolver essa questão, né, de colocar em apresentação ou mudar, ou você vai ser, às vezes, para o celular, tablet, a gente pode fazer outra apresentação de um outro grupo enquanto vocês tentam resolver isso. Pode ser assim? Oi, pode falar de novo? Eu vou propor, então, o seguinte, como vocês têm que... porque, assim, eu, pelo menos, eu não consigo enxergar tudo aqui do meu computador. Então, a minha sugestão é a seguinte, enquanto vocês tentam resolver essa questão da apresentação, a gente coloca para outro grupo apresentar. Bianca, você também é da Tiradentes. Você acha que você consegue apresentar a sua? Bianca? Só um momento aí, no caso, passa para mim, né, a apresentação? Isso, é só para ver se o Francisco consegue ajustar dele lá, ele resolver esse problema e a gente segue adiante. Não, então, beleza. É porque a gente tá usando o computador daqui, aí tá dando um erro ali, mas eu consigo sim. Tá, vê se você consegue. Se você também tiver dificuldades, a gente passa pro do cheirinho, tá bom? A gente vai... Um minutinho. Tá bom, então, a gente espera. Tá dando para me ouvir? Ou tá... Tá, o seu som tá bom. Assim que você quiser, pode começar. Tá bom, eu só tô compartilhando aqui minha tela. Tá dando para ver minha tela? Sim, a sua tela tá aparecendo ela. Aí tem que colocar em modo de apresentação também. Então, o seu é Canva, né? É mais fácil. Tá bom, aí tem que colocar... Acho que tá aparecendo. Tem como colocar modo de apresentação, Canva? Ah, tá aí, foi. Tá em modo apresentação. Espera um minutinho. Aí eu tenho 20 minutos, né? Você tem 15 minutos de apresentação e 5 que aí os avaliadores discutem sobre o projeto, tá bom? São 15 minutinhos de apresentação. Então, no caso, eu tenho até 2h11, né? Isso. Tá bom. Então, eu vou apresentar meu trabalho. É o tijolo ecológico de Solanum tuberosum, que é feito por mim, é um projeto individual, Bianca Michê, e as minhas orientadoras são a Olivia Pellet Pinense e a Viviane Caetano Ferreira, que também são do Colégio Tiradentes. Então, de onde que veio a ideia? Porque os impactos ambientais a gente sempre teve. O problema é quanto eles são, por exemplo, podem ser naturais ou podem ser agravados pelos seres humanos. O problema é quando tem esse agravamento desses impactos e a Terra não é capaz de regenerar e ter recursos para reverter esse quadro. Então, dados muito importantes que eu trouxe aqui foi, por exemplo, o relatório global Food Loss and Food Wash Extend Cause Deprivation,
da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Então, nesse relatório deles, eles trouxeram dados que 1/3 dos alimentos que a gente tem hoje, que é em condição de uso, tanto para produzir novas coisas ou até para consumo, são desperdiçados. Então, é um número muito grande. Também, segundo o Global Forest Watch, uma pesquisa, um relatório, o Brasil ele perdeu 53,8 milhões de hectares de cobertura árbora entre 2001 e 2018. O aquecimento global e esse desmatamento assim, dados extremamente preocupantes, que vai chegar um dia que a Terra ela não vai ter tempo para regenerar. E também eu queria fazer algo viável. Então, eu fui pesquisando sobre construção civil e eu vi que a maior parte do desmatamento e dos gases de efeito estufa, o CO2, o dióxido de carbono, partiram disso, porque para produzir um tijolo é um processo extremamente trabalhoso e quase ninguém sabe. Envolve tanto desmatamento como o uso de poluentes. Então, diante disso, também temos o Dia da Sobrecarga da Terra, que, para quem não sabe, ano passado, dia 29 de julho, teve esse dia, e a cada ano, como a gente pode ver aqui no gráfico, esse dia vai chegando cada vez mais próximo. Então, o que isso quer dizer? Que hoje o planeta leva em torno de 1,7 terras para manter o consumo atual. Então, ele já não consegue se regenerar para gerações futuras, que uma perspectiva sustentável é algo que consiga ter para a nossa geração sem interferir nas gerações futuras. Então, esse dia de sobrecarga da Terra, ele está cada vez ficando menor e vai chegar um dia que a gente simplesmente não vai conseguir manter o padrão de consumo atual. E esse cálculo ele é feito pela Global Forestry Network, que é uma organização, e ela divide a biocapacidade do planeta pela pegada ecológica da humanidade. E atualmente são utilizados recursos de 1,7 planetas, o que a gente não tem, né? Porque a gente tem só um. Então, diante disso, surgiu a ideia de juntar essa perspectiva, de fazer algo sustentável, ecologicamente, economicamente, financeiramente também, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Organização das Nações Unidas, enquanto eu faria algo para reduzir essa questão da construção civil. Aí a gente conseguiu o desenvolvimento de um protótipo de tijolo ecológico a partir de amilopectina da batata inglesa e argila, a fim de amenizar o desperdício dos recursos naturais. Então, a batata inglesa ela foi escolhida por causa das suas características estruturais, também tem a amilose, até a distribuição do comprimento das cadeiras ramificadas da amilopectina, ele ajuda no resultado final. E o que a gente basicamente usa é batata inglesa, papel, argila, cola branca e água. Em resumo, todos esses ingredientes eles são misturados e triturados no liquidificador com a água, claro que tem um processo todo, a fim de se tornar um composto homogêneo que pode ser moldado para estabilizar a forma. Então, dependendo da forma que você quer do tijolo, tanto para fim de construção ou de cerâmica, a gente tem uma forma específica. E depois ele é colocado para secagem, né, que dura de 1 a 2 dias, dependendo dos fatores externos, como umidade, a luz solar e tal. E a finalidade que o tijolo ecológico será utilizado. Aí, primeiramente, eu fiz o teste, né? Que essa imagem na esquerda é o teste inicial que eu fiz, com essa perspectiva, e eu também fiz uma prototipação 3D de como eu quero que meu tijolo fique futuramente. Eu também estou desenvolvendo esse projeto desde o ano passado, então eu mudei algumas coisas na composição para dar estrutura, para dar forma. E a conclusão que eu cheguei é que esse projeto ele é viável
implementação dele, no emissão de dióxido de carbono, como desmatamento, uma vez que ele é factível para a economia, porque ele usa recursos que você pode, por exemplo, usar o batata que seria descartável, ou derivados de papel que você jogaria fora, então ele é factível para a economia nessa perspectiva, e ele é sustentável, uma vez que os impactos ambientais, eles teriam uma redução mínima e reduzida, se comparado com o tijolo popular de cerâmica. O tijolo popular de cerâmica, por exemplo, ele demora 1000 anos para se decompor, em média, não tem dado preciso, e esse demoraria em média de 3 a 5 meses. Mas um empecilho muito grande que ainda tem nesse projeto meu é que eu desenvolvo de forma autônoma a pesquisa, então acho que um próximo passo seria conseguir um laboratório, e futuramente eu quero conseguir, por exemplo, um filtrador de prensa para fazer essa absorção da glupetina do tijolo de forma mais fácil também. Então, é um projeto que eu ainda estou desenvolvendo, e futuramente eu quero conseguir implementar na comunidade, porém tem todo um comitê científico envolvido esse processo de comitê científico aprovar também. Então, é basicamente isso. Aqui tem um provérbio que é do Alanis Obozin, que é um indígena, que ele fala: somente quando cortar da última árvore, poluir do último rio, pescar do último peixe, é que o homem vai perceber que não pode comer dinheiro. Então, se a gente for olhar toda essa questão ambiental, toda essa questão hoje do consumismo que a gente tem, gira em torno disso, da gente conseguir um projeto de perspectiva sustentável, porque não é só a nossa geração que tem, vai vir várias. Então, o meu projeto, ele visa isso, a sustentabilidade e as gerações futuras. Então, é basicamente isso. Obrigada, Bianca. Parabéns pelo seu projeto. Uma gracinha. Adorei. Como eu sou apresentadora, eu vou fazer minha avaliação por último. Então, vamos lá. Maria, você quer fazer suas primeiras considerações, por favor? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me vendo? Cada um para te ver e te ouvir. Ótimo. Bianca, eu vou primeiramente parabenizar você pelo projeto. Eu achei extremamente criativo e muito importante, de muita relevância, principalmente ambiental. Eu achei muito legal você estar à frente, perdoa pelo barulho, você ter estado à frente dessa pesquisa e desse desenvolvimento. Então, ver isso vindo do ensino médio é algo muito legal. Para mim, que sou dentro da área da educação, eu acho assim, eu estou encantada com a sua criatividade, com a sua ideia. Foi você mesmo que teve essa ideia? Obrigada. Maria, eu acho que seu áudio está falhando um pouco. Pode repetir? Foi você mesmo que teve essa ideia e desenvolveu. Foi testando essas receitas para fazer o tijolo. Isso foi uma coisa que eu fiquei um pouco em dúvida quando eu li o seu trabalho e depois da sua apresentação. Eu pensei, às vezes ela vai trazer isso na apresentação. E aí eu fiquei sentindo falta disso, assim. Quais foram suas referências para a criação desse projeto? Acadêmicas ou não, de onde que veio essa ideia? Quais foram suas referências para você criar e desenvolver esse tijolo de batata? Assim? Super legal. Uhum. Inclusive, eu ia trazer, eu acabei esquecendo a apresentação, mas eu me inspirei num projeto de uma menina também, do ensino médio, que ela criou faz uns 2 anos um tijolo ecológico de açaí. Se não me engano, o nome dela é Júlia Lemos. Então, ela mora no Nordeste, né? Então, a questão do açaí é muito comum na cidade dela. E ela foi pegando caroço de açaí, casco que sobrava, e juntou essa ideia no projeto dela. Mas no projeto dela, ela desenvolve com as cascas de açaí e cerâmica. Aí, no meu, eu já quis tirar essa cerâmica tanto para ser mais sustentável. Então, eu me inspirei nela, assim, e
eu gosto muito dessa área, sabe? Então eu pensei, não, eu vou fazer alguma coisa, e eu vi a notícia que era dióxido de carbono, era desmatamento, então eu vou tentar fazer alguma coisa aqui da minha região, né, de Minas. Então aqui a gente tem essa questão da batata, que é muito popular, né? E a mãe, ela também tem restaurante, então muitas vezes sobra isso, tipo, coisa que não dá para usar o consumo, mas dá para usar no projeto, então eu me inspirei a partir disso. Legal, entendi. Muito bom, eu adorei o seu projeto, está muito bem escrito, ele foi muito bem apresentado, vou te parabenizar mais uma vez, e vou deixar essa sugestão para você trazer melhorzinho, assim, quais foram as suas referências, mesmo que seja da sua vivência mesmo. Ah, a minha mãe tem um restaurante e eu vi que sobra batata. Ah, tem essa menina que eu li. E, enfim, para quem está te lendo, ter uma noção um pouco melhor desse background, de onde apareceu essa pesquisa. Isso vai ser importante para você quando você estiver continuando essa pesquisa, que pelo que você trouxe para a gente, você quer manter e desenvolvê-la melhor. E isso é importante para você dar continuidade para isso. E eu sugiro também no futuro, né, até mesmo porque se você vai querer continuar essa pesquisa, você vai ter que mandar relatórios com um custo médio. Você vai, para você falar, me patrocina essa pesquisa, você vai ter que dizer o custo médio dela. É uma coisa que eu senti falta de saber quanto é que vai custar esse tijolo. Porque você já tem mais ou menos uma ideia, entendeu? Então, eu acho que seria... Eu vou acatar essa ideia. Como eu ainda estou nessa questão do comitê científico, né? Que para você aplicar essa pesquisa, sei lá, que indiretamente humanos precisa ter um comitê científico, é uma das coisas que eu quero fazer depois. Tá certo, então. Adilmar, quais são as suas considerações, meu querido? Opa, e aí, pessoal, boa tarde. Bianca, queria parabenizar você pelo projeto, principalmente pela relevância aí ambiental, né? Bem relevante. Também o impacto que ela pode trazer para pequenas comunidades aí, até mesmo na forma de algumas construções que a gente tem atualmente, né? A gente tem ali aquelas casas de palha que pode estar acabando atraindo a questão aí do barbeiro, né? Doença de Chagas. E esse tipo de construção poderia estar sendo alterada por algum meio igual você propôs aí, entendeu? Então, eu queria parabenizar, principalmente pela iniciativa. Algumas dicas que eu daria para vocês são as seguintes. Você avaliar a questão de rigidez, né, do material, ver se é um material seguro, até quanto de carga ele aguenta. Seriam alguns testes mais exploratórios mesmo, para, de fato, virar um produto, entendeu? Eu acredito que a parte aí de pesquisa você já fez, já está espetacular já, né, que é a criação do material em si. Agora seria mais esse refinamento mesmo, ver o material, e aí para poder recomendar a utilização, entendeu? A produção, talvez em tribos indígenas também, às vezes, e também um material alternativo. Eu vi que você usou aí os derivados da batata, né, que é a casca e tal, talvez fazer a mistura com outros elementos, entendeu? Talvez ali a casca de outros materiais, tipo a da mandioca, eu pensei em algo assim. Seria algo interessante também você explorar, entendeu? Eu acho bem viável também, até por essa questão da amilopectina, dá para achar na mandioca, dá para achar em outras coisas, e essa questão do teste, eu ainda quero fazer testes, assim, construções mesmo, para avaliar os impactos que vai ter, se vai reagir bem também, né? Que teoria e prática são ideias totalmente diferentes. Mas eu estava olhando mais por essa questão do artesanato também, tribos indígenas, pode usar como questão de artesanato, mas aí eu estava esperando mais essa pandemia, né? Que não deu para ficar saindo muito, mas eu quero continuar nessa pesquisa. Obrigada. Nada. É isso aí, parabéns.
eu espero ver outras etapas aí desse projeto, tá? Nos anos anteriores. Tá bom? Obrigado. Bom, agora é minha vez. Ai, muito legal. Uma gracinha. Excelente contribuições. Algumas perguntas que eu ia fazer já foram contempladas aí pelo Admar e pela Maria. Bianca, então, assim, mais uma vez, parabéns, né? Eu acho que são anotações importantes do pessoal, né? O que eu senti falta? Assim, apesar de que eu vi o processo acontecer, né? Mas a questão na hora da escrita, e a gente está aqui para aperfeiçoar. Eu não vi uma pergunta de pesquisa muito clara. Qual que era a pergunta de pesquisa? Era, assim, no sentido assim, a batata funciona como ela funciona como qual que é o nome do negócio da batata que você usa? Pectina? Milopectina. Isso, esse material, ele serve como o quê, no caso do tijolo? Ele é o que dá liga, ele é o que vai dar resistência, ele funciona como o quê? Ele funciona mais como uma parte ele dá forma, na verdade, porque a melopectina é muito versátil de você trabalhar ela tanto para moldar ou não. Tem um composto que chama glicopiranose, que é o que dá essa forma nesse composto. E no caso, a argila serve meio que para moldar essas cadeias ramificadas que tem na glicopiranose, porque é uma cadeia muito grande. Do mesmo tempo que você pode trabalhar, ele é versátil para dar forma, ele precisa de alguma coisa meio que para ele ficar mais ereto, ele ficar mais duro, sabe? Como forma de tijolo. Aí eu implementei a argila nessa parte, porque eu senti um pouco de falta dessa liga na amilopectina. E a argila vem como meio que para sustentar essas ligações que tem no componente. Entendi, não, beleza. Então é aí que entra você deixar claro, às vezes lá no final da sua introdução, a sua pergunta de pesquisa, porque o que eu entendi que você estava respondendo a batata, ela é ótima, ela é sustentável. Entendeu? Tipo assim, mas ela é sustentável, agora você me deu essa explicação, porque ela serve para isso, tá. Então, a pergunta é, essa substância da batata, é que é difícil assim não falar, essa substância da batata, ela serve para tal propósito no tijolo? Ótimo, porque aí entra o que a Dilmar falou de você às vezes fazer outros testes, ou você substitui para ver se tem alguma coisa melhor dentro do restaurante, já que a gente tem muitos restaurantes em Berlândia, nem imagina você conseguir pegar os restos de comida nesse sentido e fabricar tijolo. Vai ser lindo, né? Então, aí que entra você. Então, você já fez uma parte, você já fez. Então, agora a questão de continuar seu projeto. Mas deixa a pergunta de pesquisa muito bem delimitada, porque senão a gente fica confuso no sentido assim, qual que era o objetivo? Será que ela alcançou ou não alcançou mesmo? Porque a parte experimental, assim, a gente viu que você foi fazendo. Mas aí, quando eu leio a introdução e leio as conclusões, eu fico um pouquinho perdida, tá? Com relação a essa questão. Então, delimitar melhor a pergunta de pesquisa. Porque você tem a pergunta e você tem uma possível explicação. Aí você testa e confirma, né? Se é aquilo mesmo ou não. Tá bom? No mais, parabéns. E eu achei encantador esse parte de você. Você falando que fez mais uma iniciativa própria. Eu falei, gente, a gente tá precisando disso, né? Proatividade, às vezes individual ou coletiva. Então, assim, né? Já vou parabenizando esses meninos todos do Ciência Viva. Pela iniciativa. Obrigada, então. Obrigada a você, tá bom? Parabéns. Pessoal, então eu vou chamar o Francisco. Deu certo, meu bem? Deu tudo certo aqui. Ótimo. Então, bora para a sua apresentação agora. Bom, no momento eu preciso deixar a câmera desligada para ficar mais leve, tá? Certo. Eu peço também desculpas, né, pelos imprevistos. Eu já vou apresentar. Tá dando para apresentar aí? Abriu a página. Aí falta estar no modo apresentação. Mas tenta passar do jeito que tá, porque acho que eu consigo ler algumas coisas. Todo mundo consegue enxergar, gente? Ou alguém não consegue?
Tá dando para enxergar? Oi, Maria? Eu estou vendo bem. Ah, tá. Então, pode ir. Você pode seguir sua apresentação. Pode seguir, Francisco. Ok, então. Meu nome é Francisco. Hoje eu vou apresentar meu trabalho, que é o microscópio eletrônico USB caseiro. As orientadoras são a professora Olivia Pinati Pineza e a professora Marisa Maria Paiva. Para quem não conhece, para quem não sabe, os microscópios, eles são importantes instrumentos em laboratórios escolares e outras redes de ensino também. Influenciam positivamente na aprendizagem dos alunos, tanto na fixação de conteúdo também. Eles são usados na observação de seres unicelulares, formados por apenas uma célula, como protozoários, bactérias, leveduras e células. Também há seres pluricelulares, como bolores e microcrustáceos, que, em grande parte, são invisíveis a olho nu. O microscópio que eu desenvolvi, ele começou a feito em 2020, ele inicialmente foi feito por hobby, e ele foi desenvolvido com material de fácil acesso, que eu tinha em casa, que eu também comprei alguns, em grande parte são recicláveis e também de baixo custo. Objetivos. Desenvolver... Francisco, só um Oi. minutinho, meu amor. Sua apresentação não está passando. Eu acho que você vai ter que clicar em slide por slide, onde tem a paginação dos seus slides, tipo slide 1, 2, 3, você vai ter que clicar em cada um, porque não está passando. Ah, é? Porque aí a gente está conseguindo enxergar a tela, mas ele não está em modo apresentação. Então, clica em cada paginazinha quando você quiser falar, que aí pelo menos a gente consegue enxergar. Bom? Peraí, só um minuto. Enquanto isso, o próximo grupo pode apresentar? Pode. Ô, Francisco, eu não sei se você viu o chat, mas a Maria deu uma sugestão. Salva o seu arquivo em PDF, porque aí fica mais fácil de você apresentar depois, tá? Eu acho que fica melhor. Você salva o PDF e, assim, se tinha algum efeito, algum videozinho, você às vezes tenta abrir o vídeo, se não der, tudo bem, mas acho que pelo menos salvar em PDF, depois você tem uma alternativa aí para apresentar, tá bom? Eu vou tentar aqui, então. Tá bom. Olha lá, o Adilmar mandou o Gmail dele para você mandar para ele arrumar para você, se precisar de ajuda aí nesse meio tempo. Ah, não, ok, então, obrigado. Tá ali no chat. Então, pessoal do cheirinho, né? Manuela, Nicolas e Thales. Quem que vai apresentar? Boa tarde. Então tá. Oi. Boa tarde, eu sou o professor Alisson, um dos orientadores desse trabalho. Boa tarde, meu nome é Nicolas Barcelos, sou um dos alunos do primeiro ano que participou ativamente desse projeto que vai estar apresentando. Meu nome é Manuela Miranda Santos, eu também estou na parte de linguagens, eu vou estar apresentando esse trabalho de linguagens, apresentando esse trabalho. E o meu nome é Thales Mendonça, também sou estudante do primeiro ano aqui do Gabarito, e hoje a gente está aqui para apresentar o nosso projeto, que na verdade são uma série de projetos que o Colégio Gabarito vem desenvolvendo, que abrangem diversas áreas do conhecimento e também diversas séries ao mesmo tempo. Estou só esperando o compartilhamento de tela. E hoje a gente vai detalhar não só tudo que os alunos aprenderam, mas
como esses projetos serviram para educar os alunos de uma forma mais dinâmica, porque ao você demonstrar mais vividamente o que os alunos veem no papel, você faz essa matéria você saltar para fora de cada dele. Eles veem que essas matérias, que muitas vezes ficam presas ao caderno, ao quadro, não são só uma coisa abstrata, não só um canal para eles tirarem nota da prova, são uma coisa de verdade, que tem utilidade, que você pode usar para chegar a uma real beleza nesse mundo. Então, quando você coloca em prática assim, que nem o Gabarito fez, e está sempre fazendo, não só um jeito muito eficiente de aprender, mas também faz os alunos crescerem um maior amor pelo aprendizado e pelas matérias específicas. Eu e o Thales, a gente vai estar apresentando, porque a gente trabalhou diretamente com a área da matemática, das ciências humanas, também da ciência da natureza, que é a biologia, a química, a física, e também toda a questão ambiental que vem com esse projeto, que foi uma das grandes pegadas desenvolvidas por nós. Como será apresentado mais para frente, a pegada ambiental foi tão forte que, inclusive, culminou numa apresentação do Greenpeace aqui no colégio. O slide está aparecendo certinho? Pessoal, pode. Na área da matemática, a gente trabalha muito a questão do volume. Porque as forminhas que a gente utilizou para a preparação do sabonete são em formato de troncos de cone. Inclusive, a gente até botou a fórmula de cálculo de volume. Se a gente fizer o cálculo utilizando o pi, os raios, todos esses teoremas, a gente vai chegar que o volume aproximado de um sabonete que a gente desenvolveu aqui é de aproximadamente 60 ml. Não tem como você lidar com a exata sem lidar com matemática, porque no fim de tudo, é tudo matemática. Aí isso foi um jeito de a gente mostrar, não tem como você lidar com a ciência sem lidar com a matemática. Então, isso foi um bom jeito de mostrar que a matemática não é chata. Ela é uma das maiores ferramentas que a gente tem, tanto na ciência quanto na vida. Não somente isso, a gente também utilizou bastante razão e proporção, nossa famosa regra de 3, que resolve todos os problemas do planeta, e também o MDC, como a gente vai apresentar mais para frente, principalmente na parte do cálculo estequiométrico da química. O MDC foi muito importante para desenvolver alguns projetos, principalmente com os alunos menores, que estão aprendendo o básico. E utilizando este projeto para ensinar para eles o MDC, a gente fortaleceu a base deles, a gente fortaleceu o ensino e conseguiu criar uma base acadêmica muito maior, com questões tipo essas que eu vou ler para vocês. O professor Alisson está separando os materiais do projeto de engenharia essencial, kits que serão distribuídos a grupos de alunos no momento da produção de sabonetes fitoterápicos. Ele tem 22 barras glicerinadas, 18 frascos de extrato glicólico e 32 frascos de óleos essenciais. Qual é a maior quantidade de kits que o professor pode conseguir fazer? Aí a gente vê que essa pode parecer uma questão que iria cair no Enem ou uma prova trimestral, só que dessa vez não é só um cenário imaginado, é algo que eles realmente precisam fazer. Então eles veem que o real propósito de tudo aquilo que eles vêm desenvolvendo ao longo dos anos. Inclusive por questão de prova dos meninos menores. Outro fator muito importante quando a gente pensa em matemática e relaciona ela com este projeto é a questão dos pedidos. Não basta somente eu querer fazer esses sabonetes e saber e ter o conhecimento químico e biológico para fazer isso. Eu também preciso saber as quantidades exatas. Onde comprar, como comprar. A gente desenvolveu aproximadamente 3.500 sabonetes, dos quais cada um teve um custo médio de cálculo de R$ 1,15. Como é que a gente chegou nesses cálculos? Simples. Fazendo relações de proporção com as bases, com o extrato glicólico, o professor Alisson na farmacêutica, então ele tem os contatos melhor, e principalmente sabendo, poxa, se eu preciso de 20 litros de extrato glicólico, cada litro custa R$20. Mas eu tenho um desconto se eu comprar mais de 15 litros. Quanto que eu vou gastar? Tudo isso é
alvo de estudo da matemática e que foi alvo de estudo nosso, diretamente, no projeto de rede essencial. É completamente interdisciplinar. Agora, a Manu vai falar da área de linguagem de códigos. Eu vou apresentar algumas características gerais do que o professor Alisson fez. Nós mesmos fizemos o layout da embalagem, a logomarca, o rótulo do sabonete, o diário de bordo, a produção. A gente também criou um site para o melhor desenvolvimento e para aproximar ainda mais do nosso trabalho que a gente fez. Só um minuto. Esse daqui que está aparecendo agora, sendo compartilhado, é o home, onde temos como foi feito o nosso trabalho, um pouquinho mais, e o desenvolvimento que foi feito dos alunos do 6º ano até o pessoal do 1º ano, como o Carlos falou, envolvendo todos os anos. Essa parte que o Alisson está mostrando é como as aromas dos nossos sabonetes que nós fizemos e os benefícios dele para o ser humano. Esses foram os trabalhos feitos pelo Fundamental 2, foram desenhos inspirados também no Greenpeace, na palestra deles, e alguns foram selecionados, que foram esses dois aqui, feitos pelos alunos. Esse é o QR Code do site, foram feitos o passo a passo dos sabonetes, melhor explicando. A embalagem foi feita de papel de seda e a base glicerinada, a embalagem a base glicerinada e o QR Code, que para poder a gente não usar tanto papel assim, a gente para melhor redução do papel. O aplicativo e o site que os alunos fizeram. O site, a plataforma, para o melhor compreendimento do trabalho. Foi tudo feito com o meio ambiente em mente, que é um dos grandes pilares do nosso trabalho, foi essa conscientização sobre o ambiente e que é, sim, possível ser desenvolvida a atividade humana em harmonia com a humanidade. Aí foi só uma questão de achar essa harmonia e de ensinar que ela é, sim, possível, pela essa conscientização. Agora a gente vai falar das ciências humanas e as suas tecnologias. A grande questão que as ciências humanas entram nesse quesito, principalmente quando eu penso, por exemplo, em sociologia e geografia, é a questão ambiental. Óbvio que eu também envolvo bastante a área da biologia, muito quando eu falo de ecologia. Mas, em suma, foram essas outras duas. O projeto GabaX, ele é um projeto que a gente desenvolveu junto com o Greenpeace Brasil, que visou entender como é que essa produção poderia afetar o meio ambiente e tornar ela o menos danosa possível. Porque hoje não basta somente ser barato, também não pode ser agressivo ao meio ambiente. Tanto que existe uma estatística que diz que 100 empresas, 100 corporações são responsáveis pela maioria de emissões gasosas no mundo. Então, ao criar essa empresa do Cheirinho Essencial, que é uma empresa que tem como uma preocupação o ambientalismo, a gente acaba colocando esse exemplo dos alunos, tornando esse projeto verdadeiramente humano. Esse projeto ele foi tão grande que culminou no palestrante e um dos coordenadores do Greenpeace Brasil, Jones Cunha, vindo e palestrando para alunos de 6º a 1º ano, aqui na Unidade Rolon, sobre a questão ambiental e nos convocando realmente para essa luta, onde ele explicou toda a história do movimento Greenpeace, toda a questão ambiental, como que a poluição se dá, como que a gente pode reduzir a nossa pegada ecológica, a pegada de carbono, que é chamada, né? Ajudou, inclusive, a gente a fazer os cálculos da pegada de carbono. E a palestra deu muito certo. A gente teve muitos alunos que plantavam árvores em homenagem ao Valdeci. A gente teve muitos professores que se solidarizaram. E deu tão certo que está quase virando um grupo de voluntários aqui de Berlândia. Eu, Nicolas, no mesmo dia que teve a palestra, me interessei bastante pelo projeto e acabei
fazendo inscrição no Greenpeace, sou um membro do Greenpeace, tem inclusive a pulseirinha aqui. E esse projeto me abriu o olho para como eu posso ajudar diretamente a questão ambiental. E hoje a gente está nesse processo de criação de uma unidade do Greenpeace aqui em Uberlândia, justamente para a gente poder melhorar a situação ambiental e também fazer os sabonetes de maneira que seja economicamente barato, mas que também não vá agredir o meio ambiente, não vá correr risco de parar na boca de uma tartaruga, por exemplo. Posso estudar de novo? Aqui a gente tem algumas fotos do Greenpeace. A gente tem aí coordenadores, a gente segurando a bandeira. Você vê aí que a participação dos alunos foi forte. E também a gente teve uma dinâmica que o Arthur Horizon fez com os meninos do sexto ano, relacionado com o Greenpeace. Envolvendo confiar nos outros. Pediu para quem queria ajuda levantar a mão. Quando você viu, passa a minha levantar a mão, porque ninguém gosta de pedir ajuda. Mas é importante, tanto cuidando do ambiente quanto da vida, poder pedir ajuda e confiar nos outros. Sociologicamente, psicologicamente falando, o ser humano tem uma necessidade muito grande de se mostrar forte o tempo todo. E falar, não, eu consigo, eu dou conta. Atira a primeira pedra que passou por inúmeras situações difíceis na escola, no trabalho, na faculdade, na vida social, porque tinha uma situação que podia ser resolvida com a ajuda de alguém, mas sentiu vergonha, sentiu que estava me incomodando. Aquela postagem que eu fiz em relação ao Greenpeace, expliquei realmente o que me motivou a entrar, o que me motivou a fazer parte disso, mas não somente do Greenpeace, também em questão do Setembro Amarelo, que foi muito importante, que eu contextualizo aí com o projeto do Alisson. Realmente humanizando tanto a escola quanto o consciência dos alunos. A gente precisa pensar nisso, porque a depressão, a ansiedade, consequentemente, infelizmente, o suicídio, tem se tornado alguma coisa muito comum na nossa vida. E o cheirinho essencial, ele vem também se relacionar com isso, porque existem óleos essenciais que a gente utilizou que auxiliam na redução da ansiedade. Por exemplo, o óleo de melaleuca. Quem aí entende dos óleos essenciais sabe o que eu estou falando. Tudo conectado. E agora, né, a ciência da natureza, que é realmente o que se mostra mais claro nesse projeto. Obviamente, nessa produção do sabão, que foi uma das partes mais marcantes dessa série do projeto, teve a forte presença dessas matérias que a gente vinha aprendido ao longo do ano. Então, a sabonificação, a diluição, estequiometria, que dá temperatura, as alterações que cada substância recebe na produção, pH, todos os conceitos básicos do social. E as famosas leis ponderais de Proust Lavoisier. Lavoisier, que é só o autor mais conhecido com uma frase, nada se cria, nada se perde, nada se transforma. Em biologia, porque a gente usou bastante plantas para fazer o sabão. Então, era só mais uma oportunidade para relacionar esses conceitos de classificação das plantas e botânica, propriedades moleculares que cada composto de planta tem. Aí tem as leis ponderais, que eu comentei, lei de Proust, que diz em relação às proporções inteiras. Então, por exemplo, quando eu dobro um reagente, eu tenho que dobrar também o outro, e os produtos. E a famosa Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma, que é uma das maiores verdades da ciência. Então, claramente, isso a gente teve que manter em mente, porque era uma reação. Isso são leis de reação. E era exatamente isso que a gente estava aprendendo, nós do primeiro ano, na verdade. É isso que a gente estava aprendendo com os nossos professores na sala. Então, já que química é uma matéria que muita gente tem dificuldade, ver ela na prática, ver os reagentes aquecendo, esfriando, foi muito importante. Aí, uma outra coisa, outra matéria que o pessoal tem bastante dificuldade é a botânica. A botânica é considerada um dos maiores terrores do estudante na biologia, que a gente também trouxe para cá. Quando você vê as plantas,
elas não se tornam tão assustadoras, surpreendentemente. Eu trouxe aí a classificação, seguindo, claro, né, as normas de escrita científica das organizações científicas, em relação às espécies, às plantas, às famílias e os gêneros de cada uma das plantas que utilizamos. A camomila, a aloe vera, o alecrim, o caju, o pipoçu. Vocês podem conferir aí, né, certinho. Já repetindo, um dos maiores tesouros desse trabalho foi demonstrar o quanto cada ciência é dependente uma da outra. E aqui a gente tem os bastidores, que foi realmente como a gente vê cada aluno, a gente trabalho inclusive no salão, O trabalho foi muito mais extenso com isso. Esse trabalho durou mais de 6 meses. Então, não dá para falar muito rapidamente sobre ele. Mas a gente tem aí a foto que mais ilustra essa conexão fundamental e médio, que sou eu, né, entregando as bases que a gente produziu para os meninos do fundamental. Passando a tocha, né? E aqui a gente, exatamente, passando a taxa olímpica. E aqui a gente tem os orientadores. Quero fazer um agradecimento especial ao orientador Luciano Martins de Faria, que é um moicano, professor de Química, que trabalhou as leis ponderais da tecnologia com a gente. E também o Alisson, que a gente Claro. não deve ter feito nada disso ainda. O Ulisses Paglioso, que é nosso professor de Biologia, que trabalhou na Botânica. E, claro, a Danusa Hadi, a Poliana Stódio, que é coordenadora, Dirce Gomes, que é assessora pedagógica, Gilian Duralan, que é professor de Geografia do Fundamental e que trabalhou com a gente também. E vários outros também colaboraram diretamente. Foi um trabalho da escola inteira. E que está sempre nessas bibliográficas, seguindo, né, a BNT. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do trabalho. Foi isso, eu queria ficar a tarde inteira falando com vocês sobre, mas de verdade, foi uma honra ter participado dele, ajudou bastante a compreensão do conteúdo. Tenho certeza que deve ter ajudado também nossos colegas, desde o sexto até o primeiro. Em conclusão, esse foi sempre o objetivo. Foi mostrar o quanto a ciência pode se relacionar aos alunos e liberar ela do papel, mostrando vividamente o que ela é, o que ela pode ser, e o quão bonita e útil ela realmente é. E não não somente trazendo para várias matérias diferentes. Foi isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada. Obrigada, pessoal. Parabéns aí. Que projeto massa aí da escola de vocês e que vocês participaram. Professor, parabéns, Alisson, aí que está com os meninos, auxiliando eles. Então, vamos dar seguimento aqui às avaliações agora dos avaliadores. Maria, por favor, pode começar. Boa tarde. Eu tive o prazer de conhecer o Cheirinho Especial ontem, com a apresentação dos meninos do ensino fundamental. Eu já me estendi para o professor Alisson e para o Nicolas, que estavam na apresentação ontem, elogios pelo projeto, o caráter inovador que ele tem, o caráter multidisciplinar, um grau de relevância quanto ao meio ambiente, conscientização de consumo de baixo impacto ambiental, o quanto isso é importante, o trabalho muito importante que vocês estão fazendo, o quanto foi mágico a integração que vocês conseguiram fazer com toda a escola, né? Eu parabenizo vocês mais uma vez, muito parabéns pelos projetos. Eu adorei saber, nessa apresentação dos meninos mais velhos agora no ensino médio, o custo dos sabonetes, isso foi super interessante. E eu acho que é isso. Eu só quero parabenizá-los mais uma vez. Foi muito bacana como vocês trazem a aplicação prática desses conteúdos programáticos de forma integral ao longo das séries, né? Isso é muito interessante. E eu deixo de sugestão, talvez, ou talvez uma provocação. Como que a gente conseguiria
replicar esse projeto em outras realidades, que é uma coisa que eu fiquei pensando, sabe? E às vezes, na notoriedade que vocês estão tendo, o projeto que vocês estão tendo, eu acho que seria interessante e seria possível vocês tentarem ampliar isso para o público de fora da escola. Eu acho que o projeto no futuro pode estar encaminhando por aí. Eu fico muito empolgada com essa possibilidade diante do que vocês apresentaram. No mais é isso, 1000 parabéns. E o projeto já está sendo estendido só da mostra cultural, que agora sexta, ele ser distribuído, né? Em termos de bolsa que também foi distribuído. Mas o plano realmente é expandir ele o máximo possível. Ele também foi projetado para ser bem acessível. A produção de sabão são tudo conteúdos que dá para a gente fazer e seria relativamente fácil de expandir. Até a ideia em si, que vai ser mostrada nossa, isso é algo que a gente, desde o começo, procurou expandir, fazer acessível. Então, mais alguma consideração? Maria, pessoal, não? Então, Adilmar, meu querido, faça suas considerações aí, por favor. Opa, queria parabenizar aí o grupo pela maneira que eles abordaram diversos conteúdos aí, principalmente a parte da matemática, né? Apesar de eu trabalhar muito aí com matemática, na computação, eu nunca tinha parado para pensar da maneira que vocês abordaram aí. Achei bem interessante. E pode acabar engajando outras pessoas a explorar mais aí um pouquinho, a odiar menos o universo aí da matemática. Então, isso é bem interessante. Eu queria saber de vocês o que vocês planejam para os próximos passos, entendeu? Quais seriam os trabalhos futuros de vocês? O que vocês pretendem? Nosso grande sonho de marca 2023 é tornar esse projeto uma extensão com a UF e, a partir de então, poder levar ele também para os colégios municipais, estaduais, IEF também, e trazer um viés não só socioemocional, mas de resgate à ancestralidade. Porque quando tem as palavras, né, cheirinho essencial, traz essa questão do que me torna humano, o que me arraiga, né, a vida. Então, a gente pode retomar essas questões ancestrais, por exemplo, o que me torna mineiro? Qual que é a característica nossa dos mineiros, né? O pão de queijo, tinha o sabão caseiro da vovó. Então, retomar essa ancestralidade que é importante também. Projeto humano, acima de tudo, né? Bem antropocêntrico. Sim, é verdade. Hoje, Não, bacana, tranquilo. Muito obrigado aí, gente. Parabéns aí pelo projeto. Deem continuidade aí e procurem expandir, principalmente para demais escolas, tipo assim, a nível municipal, estadual, entendeu? Que são alunos ali que geralmente não têm um certo olhar da sociedade, entendeu? Sim. Seria muito interessante, beleza? Mas parabéns aí. Muito obrigado. Muito obrigada. Oi, gente, agora é minha vez. Olha, muito feliz. Espero que os planos de vocês deem certo. Estão escutando? Sim. Tá. Espero que os planos de vocês deem certo dessa expansão. E falando de cheirinho, né? Eu sei que você é meio goiano, meio mineiro, mas né, eu não gosto, mas piqui, gente. Eu ainda não vi ninguém fazer sabonete piqui. Né? Já vi piqui de tudo que é forma. Mas sabonete piqui. Fez alguém ficar perfumado, mas então, brincadeiras à parte, ou não, é o seguinte, o projeto de vocês, eu também senti falta, foi relacionado à pergunta de pesquisa. Por quê? Eu entendi que é um projeto multidisciplinar, que vocês conseguiram fazer isso, que não é fácil, principalmente dentro da escola, né? Então, eu fiquei pensando, qual que era a pergunta de pesquisa? Qual que era o intuito? Era só interdisciplinariedade? Era fabricar o sabonete, né? Então, assim, calibrar isso, porque
tentar sintetizar essas ideias, né? Então, porque isso faz parte do processo, mais uma vez, do processo de produção do conhecimento científico, né? Então, você está aliando ali a produção do conhecimento científico com a questão socioambiental, né? Então, a gente usa o conhecimento científico para produzir toda essa cadeia de produção e tal, né? Então, nesse sentido, então, talvez delinear melhor a pergunta que vocês estão respondendo, ou duas perguntas, que seja, para a gente conseguir entender melhor lá no final. Porque ficou assim, é muita coisa que vocês fizeram. Vocês têm noção de que cada etapa, vocês colocaram as bolinhas, cada etapa, gente, cada etapa ali era uma pesquisa. Entendeu? Então, assim, às vezes tinha como desmembrar o trabalho de vocês, cada etapa uma pesquisar, essa questão com o ensino fundamental, a parte de produção ali mais específica, das medições, da saponificação ali era uma coisa, essas relações. Então, talvez delimitar mais do ponto de vista de pesquisa, porque vocês podem levar esse trabalho para revistas científicas na área de educação, às vezes em coisas assim, isso vindo da escola. Olha que legal, meninos do ensino médio publicando em revista científica mesmo, né? Mas aí, a ciência ela é um pouco conservadora, gente. Mas que bom que ela é assim, porque, né, isso ainda é importante no processo científico. Então, talvez delimitar melhor a pergunta, porque vocês pegam as conclusões de vocês e conseguem organizar e tornar tudo muito mais claro, tá? Mas, dito isso, dessa coisinha, né, do ponto de vista mais burocrático da ciência, maravilhoso, parabéns, gente, eu acho que o futuro das nossas escolas é mais ou menos aí, é projetos, olha o tanto de conhecimento que vocês abarcaram com um projeto, né, eu acho que esse é o futuro mesmo, parabéns alunos, parabéns professores, parabéns escola, tá bom? Obrigado. E é isso, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar todos vocês pela organização, porque é muito importante receber os alunos, né, do ensino fundamental e médio na universidade. Isso é muito motivante para os professores e principalmente para eles. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, pessoal, que bom. Então, Francisco, agora é sua vez e vai dar certo. Tecnologia vai ser sua amiga agora. Vamos lá. Aí agora vai dar certo. Agora sim, acho que tá mais fácil. Aê! Tá no modo apresentação. Bom, meu nome é Francisco. Eu vou apresentar meu trabalho, que é o microscópio USB eletrônico. Os microscópios são importantes instrumentos em laboratórios escolares. Eles influenciam positivamente na aprendizagem dos alunos e também na fixação de conteúdos. Eles são aparelhos usados na observação de seres unicelulares, formados por uma célula, como protozoários, bactérias, leveduras e células. Há seres pluricelulares, como bolores e microcrustáceos. Os microcrustáceos normalmente são invisíveis a olho nu, então é necessário o uso de microscópio. O microscópio desenvolvido, ele começou a ser feito em 2020. Inicialmente, ele foi feito por hobby, desenvolvido com materiais de fácil acesso, recicláveis e de baixo custo, que eu tinha em casa e que eu comprei também, que são de baixo custo. Objetivos: desenvolver um microscópio digital adaptável, de baixo custo financeiro, acessível ao público em geral em redes de ensino, onde esses equipamentos normalmente são inacessíveis e também são caros. Também levar os estudantes em geral a adquirir maior interesse em relação à ciência e à tecnologia, e também ao desenvolvimento de outras tecnologias que hoje em dia é tão importante. Despertar a ideia de sustentabilidade nas pessoas, levando-as a pensar também na reciclagem de materiais para outros fins. Bom, o microscópio desenvolvido
Ele foi feito com materiais, né, como eu disse, acessíveis, recicláveis. Eu comprei, alguns eu já tinha em casa. Ele consiste em 3 sistemas. Tem um sistema mecânico, tem um sistema responsável pela projeção da imagem e também o de iluminação. Bom, a de ampliar e transmitir as imagens foi usado no microscópio digital USB. Ele é facilmente comprado na internet, por um preço também acessível, de componentes eletrônicos. A parte responsável pelo foco e melhor visualização da amostra foram usados materiais como potes de sorvete, palito de churrasco, papelão, barra rosqueável, roscas, porcas. Também foi usado alguns componentes eletrônicos, como LEDs, resistores, potenciômetro e fios elétricos. Assim, também uma barra de barraca, fitas e cola, tipo cola de silicone, super bonder. Ele atendeu satisfatoriamente ao que foi feito, com aumento de cerca ali de 180 vezes. Com esse dispositivo, a gente pode observar micro-organismos como os protozoários, microcrustáceos, fungos, células e perceber também a presença de bactérias. A imagem produzida, ela pode ser visualizada no celular, computador ou tablet, dependendo da presença de um adaptador, porque cada microscópio USB, que ele normalmente é usado para análise de componentes bem pequenos ali em circuitos elétricos, ele também pode vir acompanhado de um adaptador. Só tem que tomar atenção, cuidado com o modelo do microscópio. Essa é a imagem lateral e frontal do microscópio desenvolvido. Ali tem os 3 sistemas, né? O da câmera, ali tem um sistema mecânico, onde que fica a barra e todo o restante. Também temos o sistema de iluminação, que fica logo abaixo. Essa é a parte interna. Feito também com materiais recicláveis que eu tinha em casa, e alguns também que eu comprei. Essas são as imagens produzidas pelo microscópio. Na imagem A, a gente pode observar uma célula de cebola corada com tintura de iodo, com aumento de cerca de 180 vezes. Na imagem B, temos os neurônios, neurônio motor, corado artificialmente, que eu obtive através de uma lâmina já disponível no laboratório. Aqui, na imagem C, temos a imagem de um conjunto ali de micro-organismos, de microalgas, que são a microalga do gênero Euglena. Na imagem D, também temos a imagem de uma microalga em processo de conjugação, que é ali a troca de material genético. Esse é um vídeo que eu produzi, que ele mostra mais detalhadamente o microscópio. Só um minuto, eu vou apresentar ele aqui. Está apresentando o som? Eu estou escutando. Mais por hobby, porque eu queria sempre como os micro-organismos, as células, fora dos livros. Foi mais por hobby mesmo. Eu fiz aqui ele com materiais acessíveis que eu comprei também. Ele aqui tem 3 sistemas. Tem um sistema de iluminação, tem um sistema mecânico, tem esse outro sistema de iluminação. É esse daqui. Tem esses interruptores aqui que você controla a iluminação. Tem esse LED aqui que ele dá amostras mais superficiais. Esse potencial tem a luminosidade dessa iluminação aqui de baixo. Temos aqui também sistema mecânico. Essa barra do sistema mecânico, que à medida que tira de sentido horário e anti-horário, essa plataforma levanta e abaixa, se auxiliando no foco da imagem. Esse outro sistema, temos aqui essa estrutura que, à medida que a gente gira ela, amplia e diminui a imagem, que vai ser formada no dispositivo. Pode ser tanto celular, notebook ou computador. Aqui, no meu caso, é um celular. Temos aqui esse adaptador, pode ser tanto adaptador, notebook, como diz. E temos também aqui essa fonte, aqui, que é de 5 volts, que ela vai para o microscópio, ela alimenta a iluminação desse microscópio. E
Essa aqui é uma imagem de uma célula de ser já está forada. E aqui a gente pode observar a membrana. E com esse microscópio, eu pude observar protozoários, alguns tipos de bactérias, vários outros tipos de células também. E tudo isso com esse microscópio. Também eu também o desenvolvimento do ensino, que a prática com a microscopia é importante, manter esse conteúdo. Então, esse foi o meu projeto. E obrigado por ter referências. Bom, conclusões à parte. Pode-se concluir que o microscópio apresentado, ele realmente atenderá à realidade, no ensino e também na observação doméstica de micro-organismos e células, sendo uma alternativa na falta desses instrumentos. Também é importante destacar que se a microscópio digital falte, que é a parte da câmera, pode ser usado também uma webcam no lugar. Basta só inverter a lente que se encontra logo acima da webcam. O microscópio, ele também está em fase de aperfeiçoamento e também no futuro terá melhores resultados. Também, para maiores informações sobre o microscópio, acessar o artigo produzido sobre o mesmo. Obrigado pela atenção. Obrigada, Francisco. Que bom que deu certo no final das contas. Então, convidar os colegas aí para fazer as considerações. Maria, por favor. Boa tarde, Francisco. Eu vou te parabenizar igualmente pelo projeto que você apresentou. Eu fiquei absolutamente encantada e tive uma relação muito afetuosa com a sua ideia e o que você executou, porque no meu estágio da faculdade eu usei microscópios com os meus alunos, e assim, foi uma experiência super bacana, que os alunos gostaram muito e eu também achei muito interessante. Então, assim, o seu trabalho ele já se justifica por si só. Então, você já tem muito bem escrito e muito bem delimitado a sua justificativa do porquê que você está fazendo isso, né? E você falou que tem um artigo publicado, não tenho contato com ele, eu ia justamente colocar essa proposição para vocês, a sugestão a respeito do meu trabalho viraria em torno de uma publicação futura, porque você, apesar de não ter uma pesquisa científica no sentido mais duro, assim, né, você está trabalhando com produto, e isso não é menos publicável e nem menos científico, né? Não é porque você não está trabalhando com uma hipótese, você está trabalhando com um produto, que isso não tem um espaço e uma relevância muito grande para ser compartilhado. Então, assim, é de muito fácil acesso, o seu produto ele é acessível. E isso é uma coisa muito interessante, muito legal de se trazer. E eu, inclusive, fiquei pensando, assim, delirando, como seria legal uma integração das disciplinas propostas dentro da escola, parecido com Cheirinho Essencial. Quando eu li o seu trabalho, eu, inclusive, lembrei do pessoal do Gabarito. Como eles tiveram aquela sacada incrível de integralizar conteúdos, e como o seu microscópio ele também tem esse potencial. O potencial da física de calcular a corrente,
o potencial da biologia, que você já está aplicando, a questão artística, recicláveis, enfim, você tem potencial de integração muito bacana, você tem potencial de submeter esse projeto para editais de extensão, inclusive da própria prefeitura, tem esse tipo de coisa aqui em Uberlândia, fique de olho. Gostaria de saber sobre o artigo que você já publicou, às vezes eu estou até me repetindo aqui, porque eu não tive acesso, né? E, enfim, acho que é um pouco disso que eu queria falar. O seu texto, igual... não tenho, eu igual eu falei, você não está trabalhando com hipótese, né? Ele não tem uma pergunta, mas você tem objetivos e uma justificativa muito, muito bem feitas. E parabéns para você, para suas orientadoras. Eu adoraria saber como foi para você, como você foi pensando nisso? Foi em casa, no isolamento, que começou a vir essa inquietação para desenvolver um microscópio? Bom, foi lá em 2020, né? Eu comecei também um pouquinho antes da pandemia, né? Aí eu já venho... Mas, futuramente, eu pretendo melhorar ele ainda mais. É só questão de tempo e também, né, conforme o tempo vai passando, eu vou aprimorando ele. Então, a sua chamada cortou um pouquinho, mas acho que eu entendi mais ou menos. É isso aí, cara. Continua aprimorando. Você fez um excelente trabalho, apresentou um trabalho muito bacana para a gente aqui. Eu agradeço, parabenizo mais uma vez. É um privilégio para mim estar tendo contato com esses trabalhos e poder contribuir de alguma forma. Muito obrigada também. obrigado. Obrigada aí. Adilmar, sua vez, meu querido. Opa. E aí, boa tarde. Gostaria de parabenizar aí pelo projeto. Eu já estava na faculdade, fiz um projeto bem parecido com o seu, muito parecido mesmo. Era com os materiais mais hard code mesmo, que eu usei vidro e tal, mas porque eu tinha um pessoal que manipulava esses objetos para mim. Mas era muito parecido mesmo. Gostei muito da ideia de tornar acessível, né? Porque hoje não é toda escola que tem um microscópio, né? Então, talvez esse conhecimento, quando ele é apresentado para o estudante ali, pode mudar o destino dele. Porque talvez ele não conhecia a biologia ali e tal, não conhecia a célula, e aí ele vendo ali no microscópio, talvez desperte um interesse nele e ele acaba virando um biólogo, entendeu? Ele acaba virando um profissional da área, igual a Natália aqui, entendeu? Então, isso é extremamente importante nesse quesito. Então, não é todo mundo que tem acesso, isso pode acabar mudando o destino aí de muitas pessoas. O que você pensa aí para trabalhos futuros? Questão do projeto. Bom, eu também ando pensando em outras coisas, mas o que eu andei fazendo até esse tempo era aprimorar mesmo o microscópio. Eu vou te dar uma ideia que na época eu não consegui continuar e talvez você continue. Acho que você vai gostar. Na época eu tinha uma ideia de fazer o seguinte, a gente tinha lá alguns aparelhos, né, tipo um microscópio, só que eram outros aparelhos. E a gente queria disponibilizar ele para as escolas remotamente. Então a gente focou num projeto e disponibilizou ele remoto. O que eu faria se eu fosse você? Eu arquivaria as imagens dos principais... se pega aí, sei lá, cebola ou tecidos diferentes, né? Criaria, às vezes, um Instagram ou uma página no Facebook para disponibilizar essas imagens, entendeu?
Porque aí quem não consegue, às vezes, construir o aparelho, mas aí o professor consegue pegar esse material seu que está disponível numa rede social, por exemplo, e mostrar para os alunos, ó, pessoal, assim é uma célula de uma cebola, entendeu? É a estrutura e tal. Acho que seria uma ideia bacana aí, para você aperfeiçoar aí, entendeu? Seu trabalho e conseguir impactar mais gente, entendeu? Você vai conseguir impactar muito mais pessoas aí. Maria? Nossa, eu adorei a sua ideia. E adorei, nossa, muito bom. E eu fiquei pensando em você falou do Instagram, né? Aham. Um Instagram. Porque vocês têm imagens, né? E imagino que, geralmente, nas salas, a gente identifica essas estruturas. Se vocês Exato. fizessem um card, né? Um cartão com a imagem, com as estruturas, às vezes um breve resumo, e compartilhasse isso para a comunidade estudantil, cara, seria super legal, super legal. O impacto ia trazer outra cara, né? Porque você aí não estaria mais não só compartilhando O aparelho, né? o aparelho e como chegar no aparelho, você também estaria compartilhando os resultados e o que se tirou desse aparelho, um potencial didático, uma outra faceta, né? Desse potencial, muito legal. É isso aí, fica a minha ideia aí. Mas, de tudo, parabéns, tá? Pelo projeto. Muito bacana. Obrigado. Oi, Francisco, agora sou eu. Bom, então, o pessoal acho que já fez os comentários, que alguns que eu tinha em mente. A questão era essa, né, que o seu foi um produto, então um pouco diferente como é que você trabalha mesmo, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que vem do seu vídeo da apresentação, você falou na questão dos materiais, que acho que você fez alguns testes, não foi? De materiais? Sim. Então, Uhum. aí é que entra as sugestões. Dependendo de como você for trabalhar no futuro, você às vezes... você pode fazer dois tipos de trabalho. Esse do produto em si, a construção dele, e o outro é da testagem de materiais, que aí entra o processo científico, de fato, da experimentação, né? Então, se eu trouxer assim, olha, para construir esse material, eu fiz um assim, eu fiz outro, eu testei quais materiais deram certo, por quê, quais não deram certo, por quê. Então, você pode fazer um projeto do ponto de vista mais estruturado, do ponto de vista científico, nesse sentido de, tipo assim, como é que eu faço da melhor forma possível com os materiais recicláveis e tudo do microscópio, né? E o outro é, assim, não é relato de experiência, mas é a construção do microscópio. Como é que faz? É assim, entendeu? Porque imagina alguém que vai em casa e fala assim, eu não tenho esse material que o Francisco propôs, mas eu tenho esse, que às vezes foi um que você já testou, e você sabe que vai dar errado, entendeu? Então, às vezes, isso está em algum outro momento, ter esse material disponível depois, porque a pessoa sabe, não, esse aqui eu nem vou por esse caminho, aí a pessoa vai tentar outros, né? Como se diz, a gente já facilita o caminho do dizer, não, isso aqui deu certo, isso aqui não deu. Sei lá, uma quarta alternativa aí fica a cargo de quem quiser testar também, ou você mesmo no futuro. Ok? Minha consideração é só essa, que às vezes dá para lembrar dessa forma do seu trabalho. Os testes que você fez, por que deu certo e que não deu, e a própria construção. Então, são dois tipos de trabalhos que dá para tirar do que você propôs aí. E parabéns por você ter tido essa iniciativa, ter feito sozinho. Eu falei assim, gente, nem eu que sou professora de biologia, tenho muitos problemas com eletroeletrônica, então eu teria uma dificuldade danada de construir, porque não é só o material reciclável, é a eletrônica por trás, né? O ajuste das coisas, a questão física, né? Tem um negócio de não digitar. Eu falei, cara, eu consegui fazer tudo, que massa, não? E aí, sozinho. Então, parabéns pela iniciativa, por tudo. E é isso, Francisco, foi muito legal o seu trabalho, parabéns, viu? De verdade. Obrigado. De nada. Pessoal, Bianca, eu tenho uma observação. Bianca, você tá aí? Acho que eu não... Tá. Sobre o seu trabalho, eu estava vendo as minhas anotações aqui. A sua pergunta de pesquisa, você colocou no seu objetivo. Tá? Coloquei. Tá lá. Então, o legal é só uma questão de estrutura, tá? Às vezes eu vi um pouquinho antes, lá no finalzinho
da sua justificativa e depois você parte para os objetivos, tá? Só que a sua pergunta tá lá, eu só olhei assim. É porque eu também fiquei ouvindo, mas, gente, eu tinha certeza que eu tinha colocado, né? Mas... Não, é só para te dar essa tranquilidade. No mais, é isso, gente. Todos, muito parabéns, Bianca, Francisco, né? Os meninos lá do Gabarito também. Parabéns a todos, gente. Feliz demais com os trabalhos que estão vendo que precisam ser vindo, viu? Parabéns, galera. E orientadores também. E Maria e Edmar, muito obrigada por participarem, pelas considerações de vocês, tá bom, gente? Então é isso, vou encerrar aqui a gravação. E quem já quiser sair, fica à vontade. Então. Tchau, tchau, gente. Parabéns. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.